Preste bastante atenção no que vou lhe dizer. Há muitos anos minha vida é guiada pela oração na madrugada. E muita gente pergunta, o que é essa oração? O que ela tem de diferente? Escute bem, não existe horário mais santo do que outro para orar. O mesmo Deus que ouve de madrugada é o Deus que ouve durante o dia. A oração feita à luz do dia tem o mesmo valor da oração feita na madrugada. Às vezes alguém comenta, mas na madrugada a fila é menor, em outros lugares é maior. Isso não está na Bíblia. Por isso peço que nunca mais repitam esse tipo de argumento. Não é que o princípio da busca não seja importante, mas citar coisas que não são bíblicas nos faz passar vergonha. Então esqueça essa ideia de fila menor ou maior. O que encontramos nas Escrituras sobre a oração da madrugada? Durante anos eu perguntava a Deus, Senhor, por que o Senhor me chamou para orar nesse horário? Se os discípulos oravam às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas, eu fui estudar a Bíblia. Passei a analisar os turnos de oração mencionados nas Escrituras e também os diferentes tipos de jejum, de 40 dias, 21 dias, 15 dias, 7 dias e 3 dias. Se todos fossem iguais, não haveria distinção entre eles. É claro que há diferenças. Estudando, percebi que os períodos de oração são divididos em blocos de 3 horas e que os turnos noturnos apresentam algo especial. Se todo turno é oração e Deus deseja que eu ore, qual é então a diferença da madrugada? Existe, na Bíblia, diferença entre falar com Deus e ouvir Deus. Você pode escolher o momento de falar com Ele, e Ele o ouvirá. Mas você não escolhe quando Deus falará com você. Qual é o diferencial da madrugada? Todas as visitações, revelações e manifestações poderosas de Deus registradas na Bíblia aconteceram na madrugada, especialmente em um turno específico. A noite é dividida em 4 vigílias de 3 horas, das 18 horas às 21 horas, das 21 horas à meia-noite, da meia-noite às 3 horas e das 3 horas às 6 horas. As aparições de Deus ocorreram na chamada 4ª vigília, das 3 horas às 6 horas. Se eu quero aprender algo profundo, vou à fonte. Quem me ensinou a orar foi Jesus. E quem me ensinou a orar de madrugada foi o próprio Jesus. A Bíblia registra 4 momentos em que ele se retirava para orar. Em 3 deles é mencionada a 4ª vigília. Foi nesse período que Jesus andou sobre as águas, que saiu para um lugar deserto para orar e que se levantava antes mesmo de comer. Para ele, a oração era mais importante do que dormir ou se alimentar. Jesus era um homem da oração na madrugada. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de Bill Graham, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. No livro de Jeremias aparece diversas vezes a expressão levantando-me de madrugada. Não vou citar todos os textos, mas menciono um para mostrar o horário em que Deus visitava seus profetas. Em Jeremias 44:4, na versão Ferreira de Almeida Fiel, vemos que Deus enviava seus servos, os profetas, madrugando, para advertir o povo. Quando a Bíblia usa palavras como todos, não há espaço para interpretação limitada. Todos não significa alguns ou muitos, mas todos. O texto mostra que Deus enviava todos os seus servos, levantando-se de madrugada, para dizer, não façam essas coisas abomináveis que eu odeio. A nossa declaração está logo no início do texto. Isso quer dizer que Deus visitava todos os seus servos, mas em qual turno? Em que horário? Perceba o que você está ouvindo. Não há, na Bíblia, registro de visitação divina em outro período. Não há revelação fora desse horário. Não há manifestação da voz de Deus em outro momento. Todas aconteceram nesse tempo específico. Eu até organizei um levantamento sobre isso, inclusive porque está sendo lançado o livro O Poder da Oração da Madrugada, oração que gera avivamento. Ao examinar as Escrituras, observei que os 10 mandamentos foram entregues na madrugada, na 4ª vigília, lembrando que às 6 da manhã inicia-se o novo dia. O mar se abriu nesse mesmo período. As muralhas ruíram na 4ª vigília. Jacó prevaleceu contra o anjo nesse horário.
A ressurreição de Jesus aconteceu na madrugada. Isso não é acaso, é um padrão bíblico. Os anjos chegaram à casa de Abraão ao amanhecer, tanto que participaram da refeição. Abraão edificou um altar ao Senhor na quarta vigília. Foi nesse mesmo tempo que Elias preparou o altar e o fogo desceu do céu. Poderíamos citar muitos outros exemplos. E quando falamos de avivamento, por que tantos alcançaram multidões em pouco tempo? Charles Finney impactou cerca de 6% da população dos Estados Unidos em sua época, e orava a partir das 4 da manhã. John Wesley alcançou milhões, e também buscava a Deus nesse horário. D.L. Moody tinha o mesmo hábito. Reinhard Bonnke, que ganhou milhões de almas na África, começava a orar às 4 da manhã. Billy Graham, que alcançou milhões ao redor do mundo, fazia o mesmo. Na Coreia do Sul, a maior igreja do mundo é liderada por David Yonggi Cho. O principal culto acontece às 4h30 da manhã. Lá, bancos, trens e estabelecimentos funcionam cedo porque a madrugada é valorizada. As 5 maiores igrejas do mundo estão na Coreia. O que esse povo entendeu, que muitos ainda não compreenderam. Os avivamentos nascem de pessoas que buscam o Senhor antes do amanhecer. Davi declarou que buscaria a Deus de madrugada, porque sua alma tinha sede. Ele associa esse horário a um coração faminto pela presença divina. E o Senhor interpreta essa busca como amor sincero. A Escritura afirma que Ele ama os que o amam e que os que o buscam cedo o encontram. Às vezes alguém pergunta, o que eu ganho orando de madrugada? Deus não se agrada de questionamentos cheios de exigência. Ele deseja confiança e fé. Quando Jó questionou, Deus respondeu com várias perguntas, mostrando sua soberania. A lição é confiar. Depois de anos sem resposta, um dia, meditando nas Escrituras dentro de um avião, encontrei claramente o texto que revela o benefício da oração da madrugada. O livro de Jó menciona repetidas vezes essa prática. Logo no início vemos que Jó se levantava de madrugada para interceder por seus filhos. Em Jó 8h05 está escrito: se você buscar a Deus de madrugada e suplicar ao Todo-Poderoso, Ele despertará por você e restaurará a sua morada. Isso aponta para a restauração completa. Mas o texto vai além. Aquilo que começou pequeno crescerá de forma extraordinária. Em outras palavras, buscar ao Senhor de madrugada está ligado a crescimento intenso. Avivamento é aceleração. O que normalmente levaria décadas pode acontecer em poucos anos quando Deus intervém. O texto deixa claro: quem busca ao Senhor nesse horário experimenta crescimento extremo. É algo impactante. Se essa mensagem está falando com você hoje, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal agora, porque cada vídeo é um direcionamento para fortalecer sua fé, afinar sua sensibilidade espiritual e aprofundar sua caminhada com Deus. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha conteúdos, você assume um compromisso com o seu crescimento espiritual. E deixe o seu like. Pode parecer algo simples, mas isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ser despertadas, encorajadas e fortalecidas. O seu like é uma forma de evangelizar sem sair do lugar. Se esta palavra está tocando o seu coração, retribua ajudando-a a alcançar mais vidas. Inscreva-se, curta e faça parte dessa comunidade que busca ouvir a voz de Deus todos os dias. O maior culto da nossa igreja começa às 4h30 da manhã e termina às 6h. As crianças ficam até com receio de que os pais não acordem a tempo. Elas chegam animadas, mesmo quando faz 3, 2 ou até 1 grau em Curitiba. É uma vigília, não apenas mais um culto comum. Existe um princípio na madrugada. Vou lhe dar um conselho. Se você deseja ouvir a Deus, entenda que há um tempo em que Ele fala e há um tempo em que Ele ouve. Para falar com Deus, você pode escolher o horário. Mas quando Ele decide falar, é Ele quem escolhe, não você. Se for buscar ao Senhor de madrugada, aqui vão algumas orientações práticas. Acorde 5 ou 10 minutos antes do horário, beba água, lave o rosto. Coloque uma música bem suave e ore em voz alta para não correr o risco de dormir novamente. Ore com intensidade, mas, se necessário, afaste-se um pouco do cônjuge para não atrapalhar o descanso dele. Na madrugada não há notificações tocando, mensagem chegando, crianças chorando ou barulho de cachorro. Nesse horário, o coração está mais quieto e a mente menos sobrecarregada. Pense,
Quando estamos diante de alguém muito importante, quem deve falar primeiro? Muitas vezes falamos demais e quase não damos espaço para ouvir Deus. A madrugada se torna um ambiente de revelação e visitação, um tempo em que Ele manifesta seus planos. Se você crê que está recebendo bênçãos de Deus ao ouvir essa mensagem, comente "Eu recebo" aqui embaixo. Ao declarar isso, você fortalece sua fé e ainda inspira outras pessoas que estão lendo os comentários. Foi nesse período que Deus revelou a Noé o que faria. Foi na madrugada que chamou Samuel, e o menino respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Foi nesse tempo que falou com Davi e que chamou seus servos. Sua vida pode ser transformada por essa prática, ainda que não aconteça da noite para o dia. Persevere. Se ainda não consegue manter esse hábito diariamente, faça uma campanha, estabeleça um propósito. Experimente uma semana buscando a Deus nesse horário. Dificilmente você vai querer abandonar depois. Muitos que começam acabam se tornando dependentes dessa comunhão e da voz do Senhor. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando: disciplina e constância. Porque, em tempos de guerra, soldado não dorme. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.